outra igual. Conheça o Morro do Leme, também a Praça Central, que são os pontos turísticos da primeira capital. O grande Vavá Ribeiro, estrela do céu daqui, um talento 100% que ele igual eu nunca vi, cantor e compositor de Oeiras, Piauí. Quando eu chegar na Frei Serafim, laços de fita, meu bem, acene pra mim. Não quero dinheiro, mas me vendo por inteiro, pois seu beijo é um pretexto pra eu ficar no Piauí. Não quero dinheiro, mas me vendo por inteiro, pois seu beijo é um pretexto pra eu morar no Piauí. Oi gente, eu sou o Vavá Ribeiro, sou cantor e compositor do Piauí, sou nascido em Oeiras e essa é uma história que muita gente tem curiosidade, porque quando eu cheguei em Teresina em 1994, eu comecei a dar canja nos bares e aí as pessoas perguntavam de onde eu vinha, né? Eu dizia, eu venho da Bahia. E eu acho que eu não tinha essa preocupação de dizer que eu era de Oeiras, né? Que eu era do Piauí. Não, eu morava na Bahia. Então as pessoas ficaram achando que esse Vavá Ribeiro era um cara baiano que veio morar no Piauí. Porque meu pai trabalhava no Denox e ele construía barragens, estradas. E houve um período em 1978 que ele foi ajudar a construir a barragem em Sobradinho, lá no interior da Bahia. E levou a família. Eu devia ter 1 ano e meio, 2, né? E só fui conhecer realmente Oeiras através das viagens que a gente fazia quando a gente estava de férias, né? E aí era um momento em que a gente tinha esse contato direto com Oeiras, porque toda a minha família, meus primos, tios, todos são de Oeiras. E era um período bacana, porque eu me lembro de uma Oeiras que a gente brincava num areião, assim, né? Eu ficava imaginando de onde vem tanta areia. E isso aqui só pode ter sido mar, realmente. A gente passava horas a fio, noite até meia-noite, brincando naquela areia, aquela areia fina e gelada. Me lembro também que a gente ia tomar banhos em piscinas naturais, né, no Uberaba, que é uma piscina que tem por trás de um morro, do Morro da Cruz. E lembro também das lendas, né, que contavam, e isso era uma coisa que a gente voltava para casa contando para os nossos amigos da escola, né? Essas memórias afetivas que eu tenho de Oeiras quando eu não morava lá, né? E quando eu completei 13 ou 14 anos, meus pais precisaram se separar. E aí foi o momento em que eu de verdade fui morar em Oeiras. E passei 1 ano e meio em Oeiras. Eu já estava aprendendo a tocar violão, já entendia a música dentro de mim, pulsando, né? A música era um canal de comunicação que eu tinha com o mundo, porque eu era uma pessoa muito tímida. E quando eu cheguei lá, eu conheci um cara chamado Lindomar Souza, que era um apresentador de um programa de rádio. E aí o Lindomar, sabendo que eu queria ser músico, eu queria ser cantor, que eu queria me lançar, a forma que ele teve de me ajudar foi me convidar para cantar aos domingos no programa dele, né? Então a gente estipulou tipo como se fosse um cachezinho. Isso foi um período muito rápido, mas para mim foi muito importante, para eu poder ter convicção de que eu estava no caminho certo, para eu também poder absorver das pessoas que eu realmente tinha talento para poder seguir. Me lembro que encontrei alguns outros amigos que gostavam de violão, e a gente costumava ficar até altas horas da madrugada no adro da igreja da Matriz tocando violão. Me lembro de alguns amigos, o Edvan, o Jonas. E aos domingos também a gente ia para o morro e a gente saía tocando no Dia das Mães, fazendo visitas para as mães na madrugada, fazendo, a gente chama de serenata.
Eu fui para um show de voz e violão lá em Oeiras, e aí me lembro que era um cara que depois se tornou um grande amigo meu aqui em Teresina, no Terra Francisco. Eu tinha meus 15 anos de idade, e aí eu dei uma canja, e aí a dona do bar logo chegou e quis me contratar para tocar no outro dia. Foi dessa forma que eu comecei a cantar na noite, né? O nome do bar era Três Marias e ficava exatamente ali ao lado do Pousada Hotel. Nesse período, como era fim de ano, eu só ia começar a estudar. No outro ano eu fui ficando em Oeiras e outros convites foram aparecendo para o Sol de Verão, Grande Parabólica, meu abraço para você, figura muito importante também na minha vida. E aí eu comecei a tocar no Sol de Verão e em alguns outros bares, até que eu precisei realmente voltar para o interior da Bahia, onde eu também continuei fazendo meus shows, adquirindo experiência. Em 94 eu vim basicamente diretamente para Teresina morar com 2 irmãos. E aí foi quando eu comecei a olhar Oeiras de fora, né? Só depois que eu saí de Oeiras e tive trilhando todo esse caminho, esse grande convite que eu tive de cantar juntamente com o Belchior, de poder ir com ele ao exterior, de participar de festivais e sempre lembrando da minha cidade de longe. Para mim, uma grata surpresa quando começaram a me convidar para fazer shows em Oeiras, né? Isso já indo como um artista conhecido, com renome no Piauí. E quando eu cheguei, pude ver de perto que as pessoas, mesmo de longe, acompanhavam meu trabalho, sobretudo meu trabalho autoral. E aí eu comecei a ter um contato sentimental novamente com Oeiras. E esse foi um encontro que até hoje ele perdura, né? Porque essa minha relação com o público de Oeiras é uma relação de irmandade, de comprometimento com a própria cultura. Eu percebo essa reciprocidade que a cidade em peso tem em relação à minha música. Sempre que vou fazer show em Oeiras, é casa lotada, as pessoas tentam privilegiar muito as minhas composições. E foi quando me surgiu a ideia de poder fazer uma música que pudesse dar esse prestígio para a minha cidade. E aí eu pude ter um olhar para as coisas simples, que são as coisas que realmente ficaram na minha memória afetiva. Aquelas ruas enviesadas de Oeiras, ali na Oeiras Antiga. Desde quando eu quis aprender a tocar violão, eu já queria compor. Então eu não me via cantando músicas dos outros, assim, sendo só um crooner, sendo só mais uma multidão. Eu tinha essa maturidade, poder falar de lugares que para mim são muito mais do que isso, são sentimentos. Quando você sai da cidade é que você começa a entendê-la, a absorvê-la de verdade. Talvez na ausência, na necessidade de poder senti-la, de ter esse contato, na vontade de ter esse contato, é que a gente vai percebendo as coisas de Oeiras, né? Na distância. O fato é que essa música se tornou um grande hino para a minha cidade e eu tenho muito orgulho disso. Há muito pouco tempo eu fui homenageado por um projeto de uma escola, o IBENS, Instituto Barros de Ensino. Eles têm um projeto anualmente de reverenciar um artista. Normalmente eles fazem isso com um artista, uma memória póstuma, digamos assim. E grata foi a minha surpresa quando eles escolheram meu nome. E eles trabalham durante 6 meses, como se fosse uma disciplina. Então, assim, eles escrafuncharam a minha vida. E quando eu fui me apresentar lá na escola, isso já no final do curso, as apresentações, os alunos fazendo homenagens a mim, quando eu cheguei, aquelas crianças praticamente me invadiram, me abraçando, como se eu fosse não diria um deus, mas uma parte da vida delas. Eu achei isso fantástico, sabe? Não tem como não chorar, não se emocionar e realmente não ser grato eternamente. Falar de Oeiras é uma coisa assim, não dá para você parar e pensar e fazer um texto, né? Dizer da importância que o Oeiras tem para mim, enfim.
Eu acho que é isso. Nosso Piauí. Oferecimento: Dia das Crianças Paraíba, um festão de presentes. E Jet, sua concessionária Honda em Teresina.